Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus neste momento. Estamos falando sobre costumes. E vamos continuar. Em breve passaremos para outras passagens bíblicas na orientação de Deus, mediante o que estamos aprendendo dentro das Escrituras. Mas nesta oportunidade eu quero lhe chamar a atenção e ser chamado a atenção diante da Palavra de Deus, como estamos, iniciando e lhe dizendo que existe o pé de trigo e o pé de joio. É duas plantas. Uma produz fruto, trigo, por isso que é chamado de trigo, e outra só produz folha, só tem folha. E nesta oportunidade eu quero dizer que isso aconteceu como está revelado na palavra durante a noite. Foi semeado na terra só o trigo, só o pé, aquela semente que é trigo, que foi lançada sobre a terra, e nasceu-se um pé de capim, ou significa dizer, um pé de milho, vamos dizer, que é o mesmo sentido, que é trigo, que é massa, serve de alimento. Isto é a comparação da palavra se referindo a mim e a você. Então veio pela noite o inimigo e semeou o joio. E nasceu entre ambos, ali junto com o trigo. E quando ele veio, viu aquele pé de capim, quero dizer, junto ao pé de trigo, naquela plantação. E ele disse, olha, tem uma coisa errada. Eu plantei a semente, é boa. Eu lancei trigo sobre a terra. Mas agora nasce esse pé de capim, de joio, que é parecido, mas não dá fruto. Não vai ficar aqui. Eu vou ter que arrancar, vou ter que fazer uma limpeza. Só que quando ele quis fazer desta forma, aí ele se ouviu uma direção que veio a ele. Não faça isso. Não arranque. Mas ele não serve, não arranque. Deixe ambos crescerem junto. E no tempo eu virei, colherei o trigo para mim, que serve para alimento, como já dissemos, e lançarei o joio no fogo. E a gente sabe que essa comparação é entre pessoas que têm o costume de fazer boas coisas, lançar boa semente, por onde passar, ser um perfume cheiroso, ou significa, por onde passar, ter aquele cheiro que agrada, um bom perfume, falando das coisas boas, língua controlada, palavras puras, pensamentos puros, boas intenções, pessoas do bem, não somente aparente, porque é que quero lhe dizer, a mesma forma é o joio. Aparentemente parece ser um pé de trigo, ou um pé de milho que dá fruto, mas ele só tem folha. E o que é a folha? É a aparência, que dá boniteza à árvore. A diferença entre o joio e o trigo é os frutos. A aparência da folha é, se não tiver conhecimento, se confunde. Então, quem é joio, disse o Senhor Jesus, que vai ser colhido e lançado no fogo, que é o sofrimento eterno, que é inferno. A palavra a comparação deixa muito claro. Então eu quero lhe dizer,
é a mim e a você. A gente se preocupa muito com a vida alheia. Mas a Bíblia diz assim, não participa da vida alheia. Sai de lá. Não participa, para que não acolha, não seja também participante e seja também cobrado da mesma forma pelo pecado alheio. E a gente está vivendo um tempo que os linguarudos do velho do século XXI acham bom. E quando pega um que tem a língua comprida igual, aí faz o time completo. Mas eu venho lhe dizer nesta oportunidade, se você é trigo, se eu sou trigo, há uma diferença. Porque o trigo serve de alimento. O trigo é pão. E pão vem do céu. Deus é o pão vivo, Jesus é o pão vivo. Diz a palavra do Senhor. Ele é o pão que alimenta a alma espiritual. Se você tem só aparência e por onde passa contaminando as pessoas, eu venho lhe dizer, desperte que você está correndo um perigo. Eu quero lhe dizer, tem muitas pessoas que estão no seio de uma congregação. Mas se você olhar, você vê que ele ou ela é joio. E a Bíblia revela quais são as características do joio. E a Bíblia revela quais são as características do trigo. Está junto, mas não tão. Está junto no mesmo lugar, isso falando no mundo físico, mas espiritual. Está no reino. Quem está no reino é trigo. Quem está neste mundo só fazendo parte de um sistema religioso, mas tem o costume, ao contrário, como eu disse, é joio. E está sendo só conservado para ser queimado, lançado no inferno. Tem gente que está conservado ali fisicamente em meio a certas religiões só para ser lançado como joio. Paia, ser queimado. Mas eu venho lhe dizer nesta oportunidade da parte de Cristo. Ei, glória a Deus, ainda há tempo de deixar de ser joio para ser trigo. Ainda dá tempo de deixar de ter a língua comprida para ser, aleluia, aquele que promove. Aquele que semeia, está escrito, quão bem-aventurado é os pés daqueles que semeiam boas novas. Como é bem-aventurado esta pessoa, dos pés que vai com angústia, às vezes com choro, mas levando os seus molhos e semeando por onde passa. Boas novas, boas novas, boas novas, boas novas. Coisa que quem é joio não faz. Eita, Jesus querido, de glória e de poder, como é bom a tua palavra, Pai, como a tua palavra nos fortalece e nos cientiza onde é que estamos. E eu quero lhe dizer nesta oportunidade, se você percebe que uma pessoa é joio, tem as características, como eu já disse, e tem outras muito mais claras, a gente não vai se aprofundar porque o tempo não dá, mas tenha cuidado, tenha cuidado. Não se embeleze com a aparência, não. Olha os frutos, olha os frutos. Olha os frutos na minha e na tua vida. Olha se tu não é um joio, se passando por trigo. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão encantadas com a beleza. Certa vez os discípulos andavam com Jesus, olharam para um templo que fizeram lá em Israel, gastaram cerca de 40 anos, e eles ficaram embelezados, lá se maravilhando com aquela construção da mão dos homens. Mas Jesus, olhando e vendo que da forma em que ele estava, Jesus disse assim, não te maravilhe, por que estão assim? Pois eu vos digo que não ficará aqui neste mundo pedra sobre pedra que não passe. Tem pessoas que se embelezam com a aparência dos outros. Olha os frutos. É pelos frutos que somos identificados se somos de Deus e se somos de Satanás. É pelos frutos que somos identificados neste mundo, falando espiritualmente. Não olha pelas folhas, não, porque joio parece com trigo, mas não tem fruto. E o trigo é para Cristo, mas o joio é para Satanás, para sofrer e ser queimado nas profundezas do inferno. Até a próxima!